Agora a igreja está vivendo seus primeiros dias. Ela, na mente humana, aquilo que se passava na igreja era o seguinte: queremos que Jesus venha logo. Por quê? Porque era um momento de grande afeição. Ela estava vivendo todos os sinais da presença do Senhor. Era algo extraordinário que tinha acontecido a partir do Pentecostes. O que é muito importante quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, vai ver as manifestações do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a igreja vivia disso. Eram sinais. Os irmãos se reuniam e contavam a respeito das maravilhas, das ocorrências, das curas, ressurreição e muitas outras coisas. Há uma história paralela a respeito da igreja, como ela existiu, e até cartas que eles atribuem escritas por Jesus, respostas. Isso não nos interessa, mas na verdade esses dados, essas informações que estão escritas, que ficaram escondidas até por muito tempo, hoje estão sendo descobertas, elas falam desse tempo da igreja, da vida como ela viveu, do crescimento, da presença dos apóstolos. Eles entravam nas cidades, haviam maravilhas, operações de maravilhas. Chegou um apóstolo de Jesus aqui na cidade, de repente a cidade se formava uma comunidade, porque o Espírito Santo começava a operar, o apóstolo ia embora e a igreja permanecia ali, crescia. Então era isso que acontecia. Então havia um regozijo muito grande, e a igreja diz assim: bom, se nós estamos vivendo essa fase tão maravilhosa aqui, com o derramamento do Espírito Santo, que eles não tinham a experiência do Espírito Santo, falavam em línguas, tinham dons espirituais, tinham visões, tinham revelações. Então era tudo estranho e ao mesmo tempo glorioso, porque o Velho Testamento, a doutrina, o ensino, a religião, o judaísmo no Velho Testamento, também os pagãos, eles não tinham nada disso. O culto era uma coisa completamente formal, sem vida. Mas aqui não, o Espírito Santo se revelava. Então vinham revelações, a presença de Jesus, tinham visões, tinham manifestações, tinham curas, tinham operações de maravilhas. A igreja estava maravilhada com tudo isso. Então diz assim: leva-me tu, porque a promessa de Jesus era levar a igreja, e correremos após ti. Ela está definindo a sua partida, como seria. Você vem, mas nós vamos atrás. Nós é que temos que correr atrás. A igreja é que tem que se preparar para a vinda do Senhor Jesus, porque preparado ele já está. Leva-me tu e correremos após ti. Nós é que temos que correr. A igreja tem que estar pronta para o seu arrebatamento. Então o desejo dela é que Jesus voltasse logo. Paulo vem e diz assim: não será assim. A vinda do Senhor não será assim. Tanto eles pensavam desse jeito, que vendiam as propriedades e dividiam, distribuíam, porque Jesus ia voltar logo. Para que propriedades? Para que recursos? Então havia isso, e Paulo vem e diz: não vai ser assim. Primeiro vai se manifestar a apostasia, o homem da iniquidade. Quando disserem que tem uma ONU, paz e segurança, olha, aí que vai ter o problema, né? Quando Israel estiver dizendo, e todo mundo dizendo, agora vai ter paz e segurança, haverá repentina destruição. Então ele está falando agora profeticamente dos dias que nós estamos vivendo. Paulo fala sobre isso, mas a igreja queria que ele voltasse logo. Ele diz assim: o rei me introduziu em suas recâmaras. O que acontecia com a igreja era exatamente isso: a experiência de salvação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, arrebatamentos. Paulo diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, né? Pedro, o lençol, né? A palavra Pedro vai, né? Aliás, Paulo, você será levado por Ananias, ele vai te levar a um lugar. Ananias, você vai na casa de fulano de tal, que ele está te esperando na rua tal, tal lugar. Meus irmãos, era uma manifestação que eles não conheciam antes, eram revelações do Espírito Santo. Então a igreja se movimentava pelo Espírito Santo. Então essa igreja, a organização dela, quem fazia era o Espírito Santo.
não era uma instituição. O judaísmo era uma instituição, o paganismo era outra instituição religiosa. Existiam os grupos que eram mistura religiosa com filosofia, os epicureus, os estoicos, então diversos, cada um tinha seu bloco e sua organização. A igreja não. A organização da igreja naquele tempo era o governo do Espírito Santo. Assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, acabou. Não tinha uma determinação específica para um ministério, para um trabalho específico que não fosse uma determinação do Espírito Santo. Então, o rei introduziu nas suas recâmaras. São Paulo, conheço homens no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Ele viu coisas que não é lícito, né, falar ao mortal. Há um hino que diz assim: jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos sempre. Mais do que o vinho. Então, ele repete. Do Espírito Santo, mais do que... Então, repete, não nos interessa o mundo, não nos interessa a embriaguez, não nos interessa o pecado. Então, o vinho ali passou a ser um outro elemento que ficou, no caso, a alegria do vinho não se compara com a do Espírito Santo. Os retos te amam, quer dizer, os que estão no caminho. Jesus é um caminho torto, não é isso? Não, Jesus é um caminho reto. É a distância menor entre o homem e Deus, é Jesus. Então Jesus é o caminho. Os retos, os que estão nesse caminho, os que veem as coisas certas, amam ao Senhor. Era o amor dele ao Senhor Jesus, nessa época, era atribuído àqueles que estavam no caminho. O texto: eu sou morena, mas agradável, ó filhos de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. A palavra aqui, eu sou morena. Por que a igreja se refere a essa cor? Por que ela fala que ela é morena? Aqueles irmãos que assistiram os assuntos já sabem perfeitamente que nós fazemos uma referência bem acentuada. Porque moreno é a cor, a mistura de raças. O branco, o preto com o amarelo dá a cor morena. Então são gentílicos. É a igreja que é gentílica. Então ela, vejam só, os irmãos estão vendo o posicionamento da igreja a partir do Pentecostes. Ela está se colocando, ela está dizendo: eu sou isso, eu estou definida, eu sou gentílica, eu não sou judeu, quer dizer, eu não sou um outro povo, eu sou o mundo que aí está. Porque a igreja, a beleza dela para nós é a sua universalidade. E a palavra católica quer dizer universal. Só que a igreja católica, ela é universal, mas é romana. Então ela não é universal, ela é católica romana, então é de Roma. A igreja, mas ela manteve a palavra universal para dizer que ela está politicamente ou organizacionalmente no mundo inteiro. Mas a designação aqui não é muito certa, mas isso não é o problema. Eu sou morena, mas sou agradável. Olha só o que ela está dizendo. Eu sou gentílica, mas achei graça diante do Senhor. Israel é como dizer assim: os brancões, não tem nada disso. Os judeus não tem nada. Isso não é uma referência, vamos dizer, pejorativa. A quem é branco, nem quem é preto, nem quem é moreno, nem nós brasileiros somos tudo que todo mundo gosta. Tá, que tem branco, tem preto, tem todo tipo de cor. Não é verdade? Isso aqui é a raça pura. Para mim, raça pura é isso que está aqui. Essa mistura bonita, que só dá gente bonita, tirando os homens. Então, eu sou agradável, ó filhos de Jerusalém. O que ela está dizendo aqui? Eu achei graça, a graça do Senhor caiu sobre mim. Eu não estou na lei, viu? Vocês que estão em Jerusalém estão na lei, estão guardando isso, guardando aquilo. Não, eu não. Eu achei graça, porque a salvação é pela graça sois salvos. Então ela se define doutrinariamente,
ela se situa doutrinariamente. O que nós estamos mostrando para os irmãos? Estamos trazendo para os irmãos o que estava profeticamente 1000 anos antes dessa igreja existir. E ela existe 1000 anos profeticamente. E ela só veio existir 1000 anos depois, porque quem escreve o livro de Cantares é Salomão, que viveu 1000 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Está bem explicado isso. Ó filhos de Jerusalém. Então, Jerusalém, nós não temos nada com vocês estão na lei, nós estamos na graça, nós somos pretos, na verdade, nós somos raça pura, tá? Nós somos aqui raça pura. Mas, o que adianta, filhos de Jerusalém? Olha aí, nós achamos graça, então, vocês não quiseram? Não aceitaram Jesus? Nós aceitamos Jesus. Jesus está no nosso coração. Aí está. Como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram muito conhecidas porque era uma região que elas faziam, essas tendas eram conhecidas porque elas se destacavam pela beleza. Eram feitas de vários tecidos, elas eram coloridas, então era a beleza delas. A igreja, ela se comporta como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, elas tinham cores, porque na verdade as tendas no deserto, elas tinham as cores do deserto, da areia do deserto. Mas as de Quedar não, elas eram coloridas. De longe você via no deserto a tenda armada. A igreja é assim. O deserto está aí, mas a igreja não está vestida com as cores do deserto. Ela está no deserto, mas as cores dela das tendas de Quedar. Pelo lado de fora, pelo lado de dentro, ela é como as cortinas de Salomão. Então Salomão levou a rainha de Sabá, ela foi vendo, ele foi abrindo as cortinas, as revelações. É como as cortinas de Salomão, as revelações, a sabedoria, a beleza, tudo aquilo que o Senhor vem apresentando, que é do seu propósito e do seu projeto para a igreja. São as cortinas que se abrem, são as doutrinas. É por isso, meus irmãos, nós temos mostrado que o projeto de Deus é um projeto sequencial, não é alguma coisa que estabilizou. Tem uma Constituição aqui, eu peguei o livro da Constituição, não, nós estamos de acordo com a nossa Constituição, não, nós estamos de acordo com o que a palavra está ditando e com aquilo que estamos vivendo, que está sendo trazido para a igreja. São as revelações, são aquilo que Jesus está mostrando. Os irmãos que assistiram os assuntos, aqui já falamos umas 10 coisas que nunca falamos, nunca abordamos aqui, estamos abordando aqui. Então, por quê? Porque é isso mesmo, o Espírito Santo vai nos mostrando, à medida que vamos nos aprofundando, vamos entendendo. Os cortinas de Salomão, por que Salomão? Símbolo do Espírito Santo. Porque as cortinas, era a riqueza da construção do templo. Esse templo que é a igreja. A igreja, na sua construção, é como as cortinas de Salomão. Outro texto.